Eu sou o jornalista e cantor Romero Matheus e estamos iniciando o Farol Negro, um programa que se dedica a mapear, conectar e visibilizar marcas negras de Camaçari e da região metropolitana de Salvador. E o nosso convidado de hoje é Diego Coppoc. Ele é historiador, escritor e vem trazer muitas histórias negras de Camaçari. Porque esse pontapé tinha que ser assim, falar da base, falar dos pilares, falar das marcas negras dessa cidade. E nada melhor do que as histórias de Camaçari. Do Joanes ao Jacuípe, a gente inicia com Diego Coppoc. Fala diretamente para mim, Diego. Primeiro, muito bom ter você aqui nessa estreia do Farol Negro aqui em Camaçari, que é uma cidade que me acolheu, que eu amo muito. E eu quero dizer diretamente para você, te saudar inicialmente e por que do Joanes ao Jacuípe. É uma longa história. Mas antes de tudo, muitíssimo obrigado pelo honroso convite, por estar fazendo parte aqui desse momento glorioso. Do Joanes ao Jacuípe, uma história de muitas querelas, tensões e disputas locais. Começa meio que de uma forma despretensiosa, porque eu não tinha a mínima pretensão em ser historiador. Eu acreditava que seria músico, porque eu sou compositor letrista, poeta, e aconteceu um fato inusitado em minha vida, no início dos anos 2000, que foi uma discriminação racial. Aqui em Camaçari? Aqui em Camaçari. E que me impulsionou, me deu anseio e uma necessidade muito forte de conhecer as minhas origens étnicas, justamente na perspectiva de escrever algo que fortalecesse a história, as raízes de uma família negra, que até então eu, por conta do meu sobrenome ser diferente e por ser negro, né, por conta da aparência, do fenótipo, eu acreditava que o meu sobrenome fosse africano. É a partir daí Coppoc, né, Diego Coppoc. Do Joanes ao Jacuípe é o seu... Qual é a edição desse livro? Esse é o nosso primeiro livro, que foi publicado em 2021. Foram 18 anos de pesquisa e 10, 11 meses sentado escrevendo, né, produzindo. E nós fizemos uma tiragem de 1000 exemplares. E que, graças a Deus, assim, para surpresa nossa, em 9 meses ele estava esgotado. Então, aproveita e diz para mim, quando você começou a se debruçar do Joanes ao Jacuípe, quais narrativas negras você encontrou aqui em Camaçari, nessas bases de nascimento da cidade? Bom, antes de mais nada, Camaçari é um território historicamente indígena, mas permeado por conta do processo de colonização e, consequentemente, com esse processo de colonização, o sequestro dos nossos irmãos africanos, lá no continente africano, que foram trazidos para laborar aqui na América Portuguesa. Então, a história, a narrativa desse povo negro começa aqui no final do século XVI, justamente quando a cidade do Salvador, que era a capital do Brasil, foi fundada. 9 anos depois foi fundado o Aldeamento do Espírito Santo, que deu origem à nossa cidade. Começaram a chegar, já no final do século, né, por volta de 1580, 1590, os primeiros negros para atuarem como escravizados nas primeiras fazendas que havia na região, que a princípio eram 3 fazendas, que pertenciam aos jesuítas, aos padres da Companhia de Jesus. Porque a história dessa cidade, ela tem algumas nuances que até então não foram exploradas. Por exemplo, o ponto de partida da história, do ponto de vista do processo de colonização, ela começa em 1558 com a fundação do Aldeamento do Espírito Santo. E esse Aldeamento do Espírito Santo recebe justamente esse nome porque ele foi fundado no dia que era celebrado o Espírito Santo, que é o dia de Pentecostes. Mas a partir da fundação desse aldeamento, aconteceram alguns fatos ligados a esse aldeamento, que é a fundação de mais 3 aldeamentos indígenas
e também a distribuição, ou seja, a entrega de 3 datas de Seis Marias. Nós temos, na sequência, a fundação do aldeamento de Santo Antônio de Rembé, que hoje nós conhecemos como Arembepe, que se deu em 1560. Santo Antônio de Rembé. Isso, que aconteceu em 1560. No mesmo ano, a fundação do aldeamento de Santo Antônio da Barra da Ressaca do Rio Jacuípe, que deu origem à Barra do Jacuípe e Monte Gordo. Nós temos também a fundação do aldeamento de Bom Jesus de Tatuapara, que hoje nós conhecemos mais como Açu da Torre, território esse que hoje pertence à Mata de São João. E aí o que ocorre? Além da fundação desses 4 aldeamentos indígenas, houve também essa doação de Seis Marias. E uma dessas Seis Marias que foi doada ao Conde da Castanheira, ela foi arrendada pelos padres da Companhia de Jesus e eles fundaram aqui 3 fazendas, que essas 3 fazendas eram localizadas, melhor dizendo, justamente onde hoje é a sede do município, que era a fazenda Camaçari, Bandeira e Capuame. Inclusive a fazenda Capuame, ela é oriunda da Feira de Capuame, que foi por muito tempo uma das maiores feiras de gado da América Latina. Então começa aqui esse processo de colonização do Brasil, numa perspectiva de fundação de aldeamentos indígenas para congregar os povos originários e a partir daí convertê-los à fé católica. Pelo menos houve a tentativa, né, de convertê-los à fé católica cristã, mas também havia o interesse de transformá-los numa espécie de soldados para a defesa daquele próprio território. Entendi. E concomitante a isso, como estava se iniciando o processo também de fundação de engenhos de cana-de-açúcar, os padres da Companhia de Jesus, que não eram bobos nem nada, eles fundaram 3 fazendas para a criação de gado e mais à frente foi fundado um engenho de cana-de-açúcar, que é o engenho Olhos d'Água, que hoje remanescente a esse engenho está lá a UNEB, o COFIC Copec. Entendi. Então, tem essa relação. O atravessamento, a narrativa principal de definição do nome Camaçari, que até então que a gente sabe que é árvore que chora, dialoga diretamente com isso? Você teve mais um acesso a mais algumas pesquisas que comprovasse ou que tivesse mais uns outros caminhos? Bom, a palavra Camaçari, ela é de origem tupi e está justamente ligada a uma espécie de lágrima de leite que saía justamente dessa árvore, que os tupinambás chamavam de uma forma meio que apelidada de árvore que chora. Alguns linguistas costumam dizer que o significado da palavra seria lágrima, ou não seria exatamente árvore que chora, mas seria lágrima ou um seio de água, algo Entendi. assim nesse sentido. Entendi. Já partindo para esse lado que a gente falou agora sobre essa origem migratória, Camaçari, muita gente não nasceu em Camaçari, mas veio para cá a partir das famílias que vieram trabalhar no polo, vieram trabalhar geralmente por essa questão mais empresarial e industrial. Qual perspectiva dessa linha migratória que você observa muito, que você observou muito nas suas pesquisas, né? Quais são as bases e como que isso pode ter vindo também a partir desse primeiro processo de colonização da cidade? Olha, se fala muito que Camaçari é uma cidade de imigrantes, de imigração, mas, dadas as devidas proporções, se nós conhecermos e formos analisar a história da cidade desde quando era um território indígena, houve processos de migrações contínuos nesse território. Primeiro porque os povos tupis, que aqui chegaram, eles expulsaram os povos de uma outra etnia. E dentro de uma perspectiva da história dos povos originários, isso acontecia constantemente. Quando houve a invasão, com a chegada dos portugueses, houve também esse processo
de migração, porque começa aqui o processo de colonização. Mas, falando dentro de uma perspectiva mais recente, final do século XX, esse boom desse processo migratório se dá justamente por conta do advento do polo petroquímico de Camaçari. E não é à toa que eu também sou fruto desse processo. Fala mais de sua família. Pois meus pais, eu sou natural de Salvador, da Cidade Baixa, nasci na Baixa do Bonfim. Depois nós fomos morar no bairro do Uruguai, ali perto da Chadler. Não sei se você conhece a Cidade Baixa e o bairro do Uruguai em Salvador. E por volta de 1983, 84, meu pai estava trabalhando havia poucos anos que estava trabalhando na CEMAN, que era Central de Manutenção de Camaçari, e também trabalhava em um colégio à noite. E aí o que ocorre? Ele tinha muita dificuldade em cumprir o horário de deslocamento, tanto para vir para o polo, embora a CEMAN desse o transporte, que era uma espécie de pool na época, mas ele tinha dificuldade também de se fazer presente à noite na escola a qual ele trabalhava na secretaria dessa escola. Então ele resolveu mudar-se para Camaçari justamente para ficar mais próximo do trabalho. Tinha que idade você nesse período aí? Eu tinha 8 anos de idade. Sinceramente, como você viu essa mudança? Olha, foi embora eu fosse muito novo, mas foi um baque. Primeiro porque, embora muito pequeno, mas as relações de amizade, de parentesco, estavam todas lá em Salvador. E a mudança, assim, de uma forma abrupta na cabeça de uma criança, não é que você está indo para um local próximo, é como se você estivesse mudando para um lugar muito distante. É como se você tivesse saído da capital e fosse morar no interior. Eu gostaria que você, nesses 8 anos seus de idade, que você talvez lembre algumas coisas, ainda em Salvador, você já começa a ter as primeiras consciências sobre o racismo? Olha, em que momento você se dá conta disso e quais memórias hoje você poderia falar para a gente que foram as suas primeiras memórias em que você considera que você sofreu racismo? Até os 8 anos de idade, quando estava em Salvador, eu não tenho nenhum tipo de lembrança desse tipo de agressão. Se sofri, eu não me lembro. E graças a Deus por isso. Mas quando cheguei em Camaçari, aí sim, eu tive o contato direto com essa coisa cruel que é o racismo. De que forma? Porque eu e minha família, obviamente, nós fomos morar no bairro da Glebacê, que era e é até hoje um bairro de operários, majoritariamente negros, e aqueles que não são negros, eles são brancos apenas socialmente, porque dentro do ponto de vista étnico, e se você olhar a aparência, que é o fenótipo, branco eles não são. E assim não eram quando eu cheguei. São pardos. Pois é. E quando nós chegamos na cidade, eu fui muito vítima desse tipo de preconceito, de alguns garotos que eram mais velhos e maiores que eu, que por nada me batiam e diziam, porque você é preto. Tanto é que me chamavam negão, negão e toma-lhe porrada. Então foi o primeiro contato que eu tive com racismo, com a discriminação, foi justamente aqui em Camaçari, quando criança, com 8 anos de idade. E de que forma você considera que esse seu primeiro contato com o racismo aqui, ele dá alguma base para você decidir ir para o curso de História? Que eu sei que você estava no caminho ali industrial da CEMAN e você teve esse momento que você sofreu esse racismo, mas que você deu um outro caminho, que não foi mais ser passivo. Me conta um pouco sobre isso, né? Você estava na CEMAN, trabalhava nesse local. Como foi esse fato e no que se desdobrou? Na verdade, quem trabalhava na CEMAN era o meu pai. E essa agressão já aconteceu já na idade adulta. Eu havia saído recente da aeronáutica, eu tinha acho que 2 anos que eu servia a aeronáutica na base aérea do Salvador. E aí o que ocorre? Eu comecei a trabalhar em uma empresa que era terceirizada, que era a Thermontec. Ela era terceirizada da Copene,
que hoje é a Braskem. A Thermotec prestava serviços na área de montagem de andaimes. E num dado momento eu me neguei a fazer algo obscuro que a sócia proprietária da empresa propôs naquele momento, e ela me pegou pela gola da camisa e na frente de mais 2 funcionários, que eram os administrativos junto comigo, disse que infelizmente eu coloquei um preto na administração da minha empresa. E aquilo foi como um trator que tivesse passado por cima de mim, como se fosse um soco. Eu, na hora, fiquei assim meio que estático. Só porque você se negou a fazer algo que era errado. Exatamente. E aí o que ocorre? Eu fiquei tão paralisado que o único ímpeto que eu tive foi pegar as minhas coisas e me dirigir à delegacia. Fui para o ponto de ônibus e o ônibus demorou a passar. Eu simplesmente segui andando, vindo de lá do polo para a delegacia a pé, caminhando. Foi quando passou o pessoal deixa eu ver se eu me lembro, do sindicato Sindlimp. E eles me pararam. Ô, trabalhador, tá fazendo o quê aí? Caminhando. Aí eu contei para eles o que aconteceu. Eles disseram, não, vou levar você lá na delegacia e você vai registrar essa queixa. E pegaram o meu contato. Na época, nós não tínhamos telefone em casa, pegaram o telefone de uma tia minha. E aí o que ocorre? Chegando na delegacia, eu contei o que aconteceu e não deram muito a mínima, não. E eu tive que retornar à delegacia por mais 3 vezes para tentar registrar a queixa e não consegui. Passado uma semana ou 2 semanas depois, eu não me lembro exatamente, porque isso foi no ano 2000, uma pessoa desse sindicato fez contato comigo, perguntando, e aí, o que foi que evoluiu? O que foi que aconteceu? Você conseguiu registrar a queixa? Eu disse, não consegui registrar a queixa até hoje. Eles disseram, olha, eu vou pedir uma pessoa que vai pegar o seu endereço, vai te procurar aí, e nós vamos trazer você para aqui, para a Assembleia Legislativa, você vai registrar uma queixa na Comissão de Direitos Humanos, e no dia seguinte estava eu lá na Comissão de Direitos Humanos, registrando essa queixa. Depois, o pessoal, eu não me lembro, o pessoal do mandato, o deputado... Mas não precisa, aí dá para eu não me lembro. Sim. Enfim, de um deputado lá, me disse o seguinte, você agora vai ter que ir registrar também no jornal. Eu vou estar encaminhando você vai fazer uma matéria com o pessoal da tarde e, se possível, do Tribuna da Bahia, e nós vamos ver o que vai acontecer com isso aí. E aí nós fomos na Tribuna, não conseguimos fazer a matéria, fomos para o à tarde e foi feita a matéria. No dia seguinte, que a matéria foi ao ar, aí me procuraram, eu não sei nem como, eu não me lembro exatamente como o pessoal da delegacia fez contato, mas no dia seguinte eu já pude registrar a queixa. E por conta da matéria no Jornal à Tarde, o pessoal da revista Raça fez contato comigo, fez uma matéria também. No decorrer de alguns meses, a TV Bahia fez contato comigo para fazer uma matéria no Dia da Consciência Negra. E nessa matéria do Dia da Consciência Negra, terminou até sendo uma coisa meio inusitada, porque eu comentei com um dos produtores de que eu compunha e escrevia música, e eles disseram, nós vamos fazer a matéria e depois você vai apresentar uma música sua. E foi justamente o que aconteceu. Nós gravamos essa matéria e foi vinculada até com um blues que eu compus, que chama-se Lei da Escravidão. Você tem na cabeça essa letra? Tenho. Você canta ou recita? Pode ser... Não, eu prefiro recitar. Então, à vontade. Sinto minha mercadoria com minha força de trabalho, alugada por um mísero salário, cicatriz do capitalismo, segregação econômico-social, num dito paraíso racial, onde impera o analfabetismo no país do carnaval. Homens, qualquer coisa, menos homens. Que nome daremos a estes, baby, que vivem da miséria de outros homens? Não há emprego nenhum. O gueto é tua moradia. Você é um homem livre? O que é cidadania?
Os escravos que viviam na cidade subiram o morro. Nos moldes da senzala surgiu a favela, legado de um povo marginalizado. O que o futuro nos reserva? A exclusão social não diminuiu com o fim da escravidão. Um Brasil de disparidades e toda uma nação deitada eternamente em berço esplêndido, ouvindo essa canção. Homens, qualquer coisa, menos homens. Que nome daremos a estes, baby, que vivem da miséria de outros homens? Rapaz, que presente ouvir isso, Obrigado. Mesmo sabendo que foi feito num berço de muita dor. Então, nesse momento você sofre o racismo, a mídia entra no jogo, as coisas começam a se desenrolar, e eu queria saber, para ir para o campo de história, como que ocorreu isso, né? Como foi, quais foram os auxílios que você teve, quais ferramentas você teve que buscar e acessar, mas como é que você vira historiador? E qual foi o impacto, né, dessa história que você viveu para você caminhar por esse lugar? Olha, engraçado é que essa agressão, de uma forma ou de outra, terminou me ajudando muito. Primeiro porque me fez enxergar a força que eu tenho e não sabia que tinha. E segundo, que despertou em mim algo que eu achava que havia perdido, que era o dom, o talento para a escrita, para as letras. Na sequência desse episódio, eu já havia alguns anos que não escrevia nenhuma poesia, nenhuma letra de música. Então, na sequência, assim, deslanchou. Eu fiz inúmeras músicas, inúmeras letras de músicas. Algumas eu cheguei a entrar em estúdio com a banda, fizemos as bases e tudo mais. Chegamos a pré-conceber um CD que chama-se Miscigena Blues, que celebra justamente a nossa diversidade étnica e cultural. Mas isso me gerou muita inquietação, que ia para além da poesia e da música, que era justamente essa curiosidade de saber dos meus ancestrais, o porquê do sobrenome Coppoc. E a partir daí eu iniciei uma pesquisa genealógica, sem ser pesquisador, sem ter o mínimo conhecimento dos caminhos metodológicos de uma pesquisa, na perspectiva de escrever algo que valorizasse uma família que eu acreditava que seria puramente de origem africana. Dado alguns anos mergulhado nessa pesquisa, e detalhe, né? Como eu não sabia nada, eu tive que ser autodidata. E então, alguns anos depois que mergulhei nessa pesquisa, eu descobri que o meu ancestral, já com a genealogia montada, que esse meu ancestral Coppoc, que eu imaginava um guerreiro africano, um rei africano, na verdade ele era um cônsul alemão que havia se estabelecido em Portugal e que havia fundado a primeira companhia produtora e exportadora de vinhos do Porto, que é a Casa Coppoc, e que eu era a 10ª geração do fundador dessa companhia. E que eu descendia diretamente de um dos netos dele, que era Nicolau José Coppoc, que era arrendatário do Trapiche Barnabé, cujas ruínas existem até hoje lá no Pilar, no Comércio, na Cidade Baixa, em Salvador, e que ele exportava do Trapiche Barnabé para Portugal algodão para a Europa. E nesse período em que ele exportava algodão para a Europa, Vila de Abrantes, a nossa Vila de Abrantes, era uma promissora produtora de algodão. E que parte desse algodão que ele exportava para a Europa era justamente oriundo da Vila de Abrantes. Mas isso ainda não me impulsionou diretamente para emergir, para mergulhar numa pesquisa voltada, numa perspectiva de cidade. Mais à frente, nessa pesquisa, eu descobri que o irmão dele era proprietário de um engenho de cana-de-açúcar, engenho do Jacaré, cujo engenho ficava entre os rios Joanes e Jacuípe. E aí o que ocorre? Esse proprietário de engenho de cana-de-açúcar, ele foi casado, teve um filho legítimo,
do primeiro casamento e a sua mulher morreu, e na condição de viúvo ele torna-se marido da sua ex-escrava. E ele teve com essa ex-escrava 7 filhos. E ele reconheceu todos os 7 filhos e deixou a sua fortuna em testamento para esses filhos. Só que após a sua morte se inicia uma batalha que dura décadas, porque o seu filho legítimo, embora fosse até padrinho de um dos irmãos, ele não admitia, como diz o documento, como está lá escrito, dividir a herança dele com aqueles mulatinhos. Então, a partir daí, eu passei a ter um interesse pelo processo de escravização, de miscigenação, mas ainda não cidade. Até que, pesquisando na Biblioteca Pública dos Barris, eu encontro um jornal à tarde, que datava de 12 de setembro de 1977, cuja matéria era o seguinte: Camaçari começa a receber suas primeiras levas de imigrantes. E aquilo para mim foi com um convite, porque eu já tinha aquela coisa do meu ancestral direto, ser proprietário da segunda prensa de algodão da Bahia, que ficava no Trapiche Barnabé, e exportar o algodão de Vila de Abrantes para a Europa. O irmão dele era proprietário de um engenho de cana-de-açúcar que ficava entre os rios Joanes e Jacuípe. Mas aquela matéria, do Jornal à Tarde, ela tinha uma coisa muito direta comigo, porque mexia justamente com esse processo migratório. E eu estava inserido naquele contexto do processo migratório porque eu, oriundo de Salvador, a família havia vindo para Camaçari justamente por conta do polo, e a matéria tratava justamente dessas questões. Entendi. Então, a partir daí, eu mergulhei nessa busca em saber do processo de gênese e evolução da cidade. Quando pensa que não, eu já estava lá mergulhado no século XVI, justamente nesse processo de fundação dos aldeamentos indígenas. E o título do livro do Joanes ao Jacuípe, que você me perguntou no início da nossa conversa, e eu deixei justamente para falar agora, se dá por conta dessas nuances, desses detalhes. E essa extensão de terra do Joanes ao Jacuípe, embora não seja toda a nossa extensão territorial, pois a extensão territorial de Camaçari é do Rio Joanes ao Pojuca, mas essa extensão territorial, ela foi a que houve mais disputas, mais querelas, tensões, brigas. E justamente o livro trata dessas questões. Do Joanes ao Jacuípe, uma história de muitas querelas, tensões e disputas locais. Entendi. Esse território do Joanes ao Jacuípe foi palco intenso dessas querelas. Tanto é que um dos últimos proprietários, dos maiores latifundiários da região, que foi o capitão João Francisco da Costa, que legou para o seu sobrinho Luiz da Costa Guimarães nada mais, nada menos do que 11 fazendas. Ele era o verdadeiro proprietário das terras de Camaçari. Ele foi envenenado por 2 compadres no Rio de Janeiro, que falsificaram o seu testamento, tornando-se herdeiros, e a família ficou à margem da sua herança. Então, essa é a história de Camaçari, dentro dessa perspectiva de muitas querelas, tensões e disputas locais. Perfeito. Rapaz, como vocês podem ver, o Farol Negro é isso. Mapear uma marca negra. E eu quero falar diretamente contigo porque estamos aqui com o Diego Coppoc, e mapear uma marca negra significa você ter um diagnóstico, fazer uma radiografia dessa marca. Então, Diego, historiador, escritor, mas percebe que todos esses atravessamentos, e você aproveitou os fatos que você viveu para dar sequência na sua vida. E aí eu queria te perguntar, você se considera uma marca negra, Diego Coppoc? Não apenas uma marca negra. Eu sou, e nós, negros em geral, somos uma potência. E talvez nós não tenhamos muitas oportunidades de mostrar a potência e
a potência que somos e a potencialidade que nós temos. Às vezes nós não temos ferramentas, não temos oportunidades. E o sistema, de uma certa forma, ele nos oprime, tentando nos fazer enxergar que nós somos menores, que nós não somos capazes. Mas eu quero deixar aqui para todos aqueles que estão me ouvindo, seja negro ou não, nós somos uma potência e podemos tudo, tudo. Nada é impossível. Tendo fé em Deus e foco, vamos adiante. Aproveitando dessa sua perspectiva, eu sempre falo que do afroempreendedorismo às marcas negras. Qualquer pessoa preta, qualquer pessoa negra hoje que empreende, de acordo com o mercado, ele é um afroempreendedor. Mas não necessariamente você desenvolve um produto que pode ser caracterizado como marca negra. Uma pessoa negra pode abrir uma sorveteria. Essa sorveteria não tem nenhum tipo de atravessamento relativo à cultura negra. Então a sorveteria não é uma marca negra, mas ele é um afroempreendedor, porque ele é uma pessoa preta que empreende. Quando eu te pergunto sobre marca negra, é porque os atravessamentos de um empreendedor, de um profissional que se dedica a fazer obras, que inclusive tem atravessamentos pretos nessa obra, tem um caminho, inclusive, mais difícil do que de outras obras. E aí eu queria te perguntar diretamente, como que você, como escritor negro, sente que você foi acolhido pelo mercado editorial? Olha, é uma pergunta bacana e complexa ao mesmo tempo, porque não houve acolhimento. Na verdade, o que tem havido é muita luta, muita resistência. Não vou muito longe. Eu levei 18 anos pesquisando aquilo que deu origem a esse livro aqui. Certo? Esse livro tem 352 páginas. Eu tive que reduzi-lo, porque ele, depois de pronto, eu passei 3 anos batendo de porta em porta na cidade industrial, que é Camaçari, buscando apoio para publicar e não consegui. E aí o que ocorre? Nós só conseguimos publicar esse livro porque houve a pandemia e por conta da pandemia houve a Lei Aldir Blanc. Nós participamos e fomos contemplados, mas o recurso que foi disponibilizado, ele não era o suficiente. Então eu tive que reduzir o conteúdo para caber no orçamento. E aí o que ocorre? Nós estamos falando de Camaçari, uma das cidades mais ricas do Nordeste. E isso não deveria acontecer. E na sequência, eu, esse ano, publiquei esse segundo livro. Isso. Pode mostrar pra essa aqui. Que é justamente a presença do Recôncavo Norte da Bahia na consolidação da independência do Brasil. E mais uma vez, eu tive que ralar e não tive apoio de absolutamente ninguém. Esse produto que está aqui só foi possível porque eu meti a mão no bolso e fiz acontecer. Pronto. E então, não há. Então, te respondendo, não há ainda esse apoio, não há ainda esse reconhecimento. E você considera que parte dessa adversidade ocorreu por conta também de você ser negro? Como é que você visualiza isso? Olha, nós não somos bobos nem nada, né? Nós sabemos que o racismo existe e que ele é estrutural. E ainda que os detalhes não mostrem, mas de fato ele existe e ele é muito cruel, porque, por exemplo, vamos fazer aqui uma analogia. Digamos que eu fosse
um outro Diego Coppola, ou até mesmo com o nome Diego Coppola, mas tivesse um outro fenótipo, tivesse uma outra condição, você acha que no primeiro mês em que eu produzisse um artigo e veiculasse para a sociedade a importância desse trabalho, as portas não teriam se aberto? Com certeza teriam. Com certeza teriam. Mas, no entanto, não se abriram. Agora, o que eu quero deixar como legado, nesse sentido, é o seguinte: nós batemos na porta para que ela se abra. E se não abrirem, meu querido, a gente mete o pé e entra. A partir disso, eu vi que seus livros eles têm uma perspectiva, muito nessa perspectiva histórica mesmo. Tem parceria com a Cogito aqui, né? Do meu caríssimo Ivan de Almeida. Inclusive... Nosso grande amigo. Grande amigo. Ivan estudou comigo jornalismo, né? Porra, que bacana. Então, eu caminhei mais para música, para arte, para a parte de brand, publicidade, e ele caminhou diretamente. Desde o início, Ivan sempre foi direcionado para a questão mais editorial nesse processo. E você tem 5 livros, né, Diego? Basicamente, antologia. Fala um pouco sobre cada um. São esses produção minha, são esses 2. Eu tenho uma participação nessa antologia poética da Cogito, que é justamente com a poesia Lei da Escravidão, a qual eu recitei para vocês. Está aqui. Eu participo desse livro aqui da nossa amiga daqui de Camaçari, Leide Rodrigues, que é A Leveza da Superação. Pode mais pro ladinho assim. Pronto, Okay. Lei da Superação. Leide Rodrigues, né? Exato. Daqui de Camaçari. Nós participamos escrevendo o prefácio do livro dela. Sim. Nós temos esse outro aqui, que é a Antologia Poética Focus 14, o qual nós escrevemos na apresentação. Ok? Entendi. E tem mais 2 trabalhos com parceiros nossos que estão por vir aí, que está para nascer. Um é um artigo que será publicado pela Academia Baiana de Letras, que é justamente sobre a participação de Camaçari no processo da consolidação da independência do Brasil na Bahia. E um outro trabalho do poeta e jornalista baiano, mas que reside em São Paulo, Fernando Coelho, que publicou recentemente o livro Vermelho de Xangu. Nós temos uma participação no livro dele que celebra os 200 anos da Sociedade Protetora dos Desvalidos. E ele me deu a oportunidade, nesse livro, de contar um pouco da história da minha avó materna, Maria Catarina de Jesus. Ela tem 103 anos de idade. Ela teve a sorte de conhecer a avó dela, que foi escrava. Ela é natural daqui do Recôncavo Baiano, de Coração de Maria. E eu falo um pouco da sua história, né? Entendi. Não dá muito spoiler não, senão Vai de termina ver, né? falando demais do trabalho do rapaz. Ver suas obras, seus livros, me lembrou uma música que eu tenho, que inclusive no programa Afropapo, eu queria até elogiar muito toda a equipe da TV Câmara aqui, que eu pude participar do programa Afropapo, foi muito bacana o papo com o Ivan e com a Fernanda. Eu comecei uma música ali, cantar rapidamente, e eu vou declamar essa música aqui, porque muito inspirado pelo que você escreveu, que é Delicadeza na pele, linda cor negra. Seu perfume é diferente, és mulher guerreira. Como trançado no cabelo, afirmando a sua origem, não abaixa a cabeça e não liga para o que dizem. Uma conta no pescoço para saudar os orixás. Leva um sorriso no rosto mesmo sofrendo demais. Cuida dos filhos, companhia e trabalha todo dia. Essa negra linda rasta simboliza a Bahia. Os fantasmas do passado querem te dar uma rasteira, mas o seu santo é forte. Ele joga capoeira. Essa capoeira da qual eu falo, no fim dessa música Negra Linda Rasta, representa um dos nossos maiores símbolos baianos. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que você observa a capoeira, se ela estava presente nesse período
histórico de Camaçari? A capoeira não é, especificamente um objeto de nossa pesquisa, mas é impossível você tratar da Bahia, dos aspectos relacionados ao povo negro ou preto, sem tratar ou sem passar por ela. E buscando conhecer um pouco sobre a capoeira, não sei muito ou quase nada, eu tive a grata surpresa de, nessa pesquisa genealógica, quando eu estava trabalhando sobre os meus ancestrais, sobre a família Kopke, descobri que um dos meus ancestrais, ele é um dos patronos da capoeira no Brasil, embora ele não fosse negro, e que ele foi um dos guerreiros que trabalhou na perspectiva de que ela fosse reconhecida como esporte, que é Aníbal Bulamarque Kopke, conhecido na capoeira como Zuma. Olha isso. Na década de 30, ele trabalhou, se eu não me engano, foi na década de 30 ou 40. Ele trabalhou intensamente lá no Rio de Janeiro. Ele era carioca, era casado com uma ancestral minha, que era Maria Dula. Na verdade, ele não era Kopke, a sua esposa que era. Maria Dula Bulamarque Kopke, que era a esposa dele. E aí o que ocorre? Então eu tive um pouco desse contato com a capoeira. A capoeira como é que se diz? A representação máxima da nossa negritude e principalmente no Brasil e no mundo da nossa baianidade. Porque embora lá no passado esse mestre Zuma, né, esse nosso ancestral, tenha trabalhado na perspectiva de reconhecimento da capoeira como esporte, a gente não pode esquecer que ele era casado com uma baiana, que era justamente essa Maria Dula Kopke, e que através dela, certamente, é que ele teve esse contato com a capoeira. Com a capoeira. O que eu posso dizer é o seguinte, de mestre Zuma a mestre René. Hoje eu faço capoeira na escola Acane, né, que é do mestre René, e tem uma frase que ele sempre fala lá, que é muito importante, que ele fala: aquilombar é preciso. Então, a Casa de Capoeira Wadakani, ele considera como esse quilombo vivo. E esse programa Farol Negro, ele nasce inicialmente com a semente em 2007, quando eu inicio o meu TCC. O meu TCC, o nome dele foi Quilombo Virtual. A análise do cyberespaço como mídia alternativa para a expansão de grupos organizados negros. Quando eu saio de 2007 com a perspectiva do quilombo virtual e hoje, 2022, eu venho para o Farol Negro, eu estou dando continuidade àquele sonho. Mas eu não quero dar continuidade ao meu sonho sem dar continuidade e expandir os sonhos dos meus. Diego Kopke, você foi mapeado, conectado e visibilizado pelo Farol Negro. Pelo Farol Negro. Eu quero saber o que você tem a dizer e qual foi a sua experiência aqui com o Farol Negro. Bom, eu gostaria, se possível for, com certeza, traduzir ou resumir esse sentimento através de uma poesia que, na verdade, é uma música e que, se você prestar atenção nas nuances dessa poesia, você vai entender o que é que eu quero te dizer. Quando atravessei o deserto do Saara, encontrei uma joia rara, um manancial de águas doces e calma, onde o amor jorrava. Com voz de muitas águas ele me fez lembrar do tororó e da alegria que emana em minha Bahia. Enquanto houver ganância, sempre haverá guerra. Mas não esqueça da primavera. O amor é mais forte que a morte. Saudosismo presente nas tempestades sopradas pelo vento norte. Minha poesia é maior que o Saara. Com meu canto resisto às agruras do deserto.
Estou acordado para o elo quebrado. Agito a bandeira da vida, o que restou do passado. Minha poesia é maior que o Saara. Com meu canto resisto às agruras do deserto. Estou acordado para o elo quebrado. Agito a bandeira da vida, o que restou do passado. Minha poesia é maior que o Saara. Espero que tenha dado conta. Ave Maria. Abrir dessa forma é muito bom. Então, a todo mundo que ficou por aí, que está ainda aí, assistindo esse Farol Negro, iniciamos assim essa caminhada, essa trajetória. Agradecer muito a Diego, que aceitou o convite de estar aqui com a gente, abrindo esse programa. A gente precisava falar da história. A gente precisa falar da história. Porque, como eu falei até no Afropapo também, a gente tem que fazer referência à ave sankofa. A gente precisa olhar para trás, compreender como foi o nosso passado, para a gente se compreender melhor no presente e a gente poder direcionar para o futuro. Então, o Farol Negro inicia hoje nessa perspectiva aqui em Camaçari, diretamente. Então, vamos dar sequência em todas as semanas nesse processo com o objetivo de mapear, conectar e visibilizar marcas negras da região metropolitana de Salvador. Então, fique com a gente que a história aqui é sempre com o Farol. Pode pesquisar todas as nossas mídias diretamente no Instagram do @Romero Mateus, que sou eu mesmo, né? E ficamos por aqui. Hoje, quem foi mapeado pelo Farol Negro foi Diego Kopke e podem esperar os próximos mapeamentos aí.